essa fórmula liberal, ela precisa ser readaptada no seguinte sentido. Você acha que diante desses fenômenos, né, o Estado precisa ter um papel pontual, mais preponderante para reagir a essas situações que são eventuais, né? Então, por exemplo, você teve a pandemia. De repente, você precisou que o governo, ainda que tenha agido de forma lenta, mas o governo teve que correr atrás de vacina, né? É claro, a gente poderia ter um parque, né, farmacêutico mais amplo no Brasil, como a gente já teve, né? Tivemos várias indústrias farmacêuticas do Rio de Janeiro que fecharam, e de São Paulo que também foram embora. Então a gente teve uma desindustrialização histórica, isso vem desde a década de 80. Eu sei muito bem disso porque eu antes de ser jornalista eu fui químico e eu trabalhei na indústria e eu via grandes farmacêuticas indo embora, né, do Rio de Janeiro. Eu que sou do Rio de Janeiro. Então, mas de repente você precisa que o Estado haja. Questão da segurança alimentar, a gente está falando de segurança energética, tá? Ponto. Petróleo. Segurança alimentar, questão aí também que envolveu as cadeias de produção, fornecimento de adubo, a própria segurança sanitária, né? Você acha que é preciso fazer um ajuste dessa pauta liberal de Estado mínimo? Eu sempre digo que a pauta liberal, no fundo, é o Estado eficiente. O Estado eficiente é uma coisa diferente. O que é a eficiência do Estado? É justamente saber coordenar melhor esses esforços com o setor privado. Por exemplo, você pega o caso da pandemia. O que funcionou foi a pesquisa e o compartilhamento de conhecimento entre várias universidades, laboratórios do mundo para conseguir fazer uma vacina em tempo recorde. Não foi governo. Se tivesse a estatal da vacina, a gente estaria todo mundo morrendo de Covid que nem mosca até hoje, entendeu? Então, assim, o que funcionou é uma melhor coordenação. Teve grant público, ajudou a acelerar pesquisas em vários laboratórios e universidades que estavam sendo feitas. Tinha que deixar a comunidade científica fazer as coisas. Como é que funcionou, mesmo no Brasil, de uma forma completamente errática, como você sabe muito bem o que aconteceu com o governo federal, mas como que é o exemplo ideal? É coordenar melhor o esforço com os estados e municípios e com o setor privado. Foi justamente o setor privado que entrou em campo em parceria com as prefeituras e os governos para ajudar a cesta básica, chegar a respirador, máscara, porque o governo nunca tem a celeridade, a rapidez que precisa em momentos de crise. Precisa do setor privado, que tem essa dinâmica. Então, toda vez que você tem uma coordenação melhor de esforços, o governo dá o senso de logística, prioridade, onde precisa chegar as coisas, e o setor privado com essa eficiência, as coisas andam. Então, nós temos de melhorar ainda mais essa coordenação do Estado com o mercado, justamente para o mercado poder responder com a celeridade que precisa para passar essas crises. Então, primeiro eu vejo esse ponto, e esse ponto não existe hoje, porque existe essa história agora que o Estado precisa intervir. Não, sim, se o Estado intervir, vai ser pior ainda, não andam as coisas. Então, voltando aqui para o nosso outro exemplo concreto disso, saneamento básico. Oligopólio do Estado, intervenção do Estado no mercado, você tem 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado. Por quê? Porque o Estado é incompetente. As estatais viraram cabide de emprego, antro de corrupção e de enorme ineficiência. A Sabesp, que é considerada uma das melhores, 35% de desperdício de água, cara. Então, assim, é horrível. Agora, aprovamos um novo marco do saneamento, vai entrar dinheiro privado, e nós já temos como meta, em 2033, ter o saneamento universalizado no Brasil. Então, assim, não tem como resolver as coisas alijando o setor privado, é trazendo para dentro do jogo. E isso também é importante, porque quebra um preconceito. O setor privado
que só vê o Estado como aquela coisa incompetente de burocrata que atrapalha a vida, começa a valorizar o Estado. E a turma do Estado começa a valorizar, ver que tem gente com espírito público na iniciativa privada querendo ajudar. Então isso ajuda também a quebrar preconceitos importantes para fazer que haja melhor essa coordenação entre mercado e governo. Estado forte é Estado eficiente, é isso? Estado eficiente, porque você pega o Estado, tem lugar que o Estado é mínimo, tem Estado pequeno, e tem lugar que o Estado é grande, mas é eficiente.